Boa tarde a todos, presentes a todos, enfim, o Centro Sedonca, né, Centro de Documentação de Memória da Cultura da Amazônia. Hoje recebe o professor Nascimento, aqui presente, vai falar um pouco sobre o Gilson Costa, sua contribuição na educação musical, no ensino da música aqui no nosso estado. Agradecer a presença do professor Bruno, o Acente, né, fazer essa palestra para a gente, que faz parte das suas pesquisas, né, sobre o maestro, professor, também, Gilson Costa, tá? E agradecer também a presença de todo mundo aqui, presidente do Sedonca. A gente quer ver vocês aqui, tá? Estudando, quando tiver nada para fazer, lá no Sedonca, para estudar. Nem que seja para mim aqui ficar nos clubes aqui, meditando, desenhando, fazendo uma música, enfim, a material disponível para todo mundo aqui, para fazer pesquisa, para fazer leitura, para estudar, tá? Então hoje a gente vai fazer está abrindo, né, o terceiro ciclo, né, de palestras aqui no Sedonca, que faz parte também do projeto da FAPELAN, e a gente vai passar a falar sobre isso, mas no final a gente interage com ele, né, vão anotando as dúvidas, as curiosidades, enfim, tá? Essa também é a presença, né, da Nilda, a professora Nilda aqui presente, faz parte dessa história, né, da educação musical aqui no nosso estado, então, obrigada pela sua presença, muito nos honra aqui, tá bom? Então, Bruno, você, tá? Eu agradeço. Boa tarde, agradecer a presença de vocês, agradecer o convite da Luciane. Fico lisonjeado porque em Manaus existem pessoas muito mais aptas do que eu para falar sobre o maestro Gilson Costa, visto que temos a própria Idalina Costa, a esposa, né? Vários alunos, ex-alunos, o próprio professor Jackson conviveu, né, foi muito próximo ao maestro Gilson Costa, e eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas isso também me coloca numa posição interessante, visto que como pesquisador me afasta um pouco de possíveis questões mais emocionais, e eu posso fazer a pesquisa e ler e aprender mais sobre ele com outros olhos, né? Antes de iniciar propriamente falando sobre o maestro, como é que eu vim parar nesse tema, né? Isso iniciou-se lá nos anos de 2008, 2009, no âmbito do PAIC, né? Iniciação Científica, quando eu ainda era aluno de graduação, que é o nosso equivalente de IC aqui. Isso que é tão importante nossos alunos sempre estarem se envolvendo nessas atividades. Na época era um projeto de pesquisa, depois virou a monografia, e o trabalho era relacionado a uma catalogação preliminar das obras do maestro Gilson Costa. O maestro faleceu em 2001 e até 2007, 2008 não tinha tido nenhuma pesquisa sobre ele, e todo o material que ele deixou estava dentro do Instituto Gilson Costa, mas da maneira que ele matou. A sua esposa simplesmente juntou tudo e guardou. Então, naquele trabalho inicial, eu tinha páginas soltas de obras dele, que a gente não tinha ideia do que se tratava, que meses depois encontrei, entendi a outra página onde estava, e era um trabalho realmente bem inicial, tinha muito material se deteriorando, eram manuscritos mesmo. Então foi bem interessante, foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de trabalho, mas foi uma forma inicial de preservar e ter acesso, né? Dar acesso. Então hoje todo esse material está organizado e catalogado dentro do Instituto Gilson Costa. O Instituto foi idealizado por ele mesmo, meses antes do seu falecimento, e isso já vai há mais de 20 anos, e o Instituto vem trabalhando desde então, mais voltado na área das artes visuais, visto que a esposa dele não era muito envolvida com a música, estudou música, mas não tinha área
a gente tem desenvolvido um trabalho muito interessante dentro da educação, na área das artes visuais e também na preservação da memória amazônica. Então, eu encorajo vocês a conhecer o Instituto de São Costa, que fica ali no centro da cidade, bem próximo ao Teatro Amazonas. O trabalho desenvolvido ali é fruto de pesquisa séria e a maior parte das coleções são feitas por indígenas, baseado em estudos de 200 anos atrás, por exemplo. Então, muitas das coleções já foram expostas em Nova York, e trabalhos da Unesco e ONU também. Então, é bem interessante conhecer o trabalho desenvolvido ali. E aí, ano passado, comemora-se os 100 anos de nascimento do Maestro São Costa, e trabalhando com a Esther, trabalhando no projeto de TCC, surgiu a ideia de voltar a rever essa temática de São Costa. No período que eu iniciei, lá atrás, na colocação, tinha 2 obras que estavam meio perdidas, e todos os ex-coristas, ex-alunos comentavam sobre essa obra, mas a gente não tinha muito acesso. E aí, ano passado, a gente conversando com a direção do Instituto de São Costa, nos disponibilizou a missa de São Félix e o oratório crístico. São 2 obras do Maestro de São Costa que ainda só existe um manuscrito, não foi levado aos palcos. A missa de São Félix, por exemplo, demorou uns 40 anos para ser terminada, entre idas e vindas. A primeira sessão da missa foi inclusive regida por Vila Lobos, professor dele, no Rio de Janeiro. Então tem muita história. Então hoje a pesquisa está mais voltada para a obra musical dele. E a gente tem trabalhado nessas transcrições, revisão, uma edição crítica, a gente está querendo lançar esse ano, no máximo ano que vem, e, se possível, colocar finalmente essas 2 obras no palco. Porque é caro fazer música, então, por exemplo, para colocar isso no palco, não um concerto, precisa de orquestra, coro, solistas e toda uma logística em torno disso. Mas, ok, quem foi Edson Costa? Quem foi Edson Costa? Inicialmente eu vou... Inicialmente, vou dar só um panorama, nós temos... vou ficar aqui 2, 3 horas falando sobre ele, mas um panorama geral sobre de onde ele veio, uma bio mesmo, e depois um pouco sobre a influência dele no Conservatório de Música Joaquim Franco, mais à frente. Então, ele não é amazonense, ele nasceu em Floriano, no estado do Piauí, em 1923. E nós não temos muita documentação desse período, mas a gente sabe que ele vem de uma família de músicos. O pai era mestre de banda, a mãe era pianista, os 2 irmãos mais velhos também eram músicos. Então, nesse período, ele também aprendeu música desde cedo e acompanhava os pais nas atividades. Como não temos muita documentação, o que se pode fazer é especular. Em Floriano, ele ficou até os 20, 23 anos de idade. E 20, 23 anos de idade, ou seja, já é um homem feito praticamente, já formou caráter. E nesse período, ele teve todo esse contato inicial com a música. Então, por que especular? Porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas tendo um pai mestre de banda, com certeza ele desenvolvia alguns trabalhos junto ao pai. Sendo mestre de banda, você precisa escrever material, arranjos para a sua orquestra, da sua banda. Não é como hoje a gente entra na internet e compra material ou empresta de alguém. Não, simplesmente não existia. Nem existia para ouvir. Então você precisa escrever do zero. E você escreve à mão isso do zero.
a grade inteira, e depois ainda precisa descrever as partes para cada instrumento. Normalmente essas partes dos instrumentos é escrita por assistente, ou se o filho é músico também, ou o filho vai copiar. E isso é uma baita escola de instrumentação, orquestração e ensino de música. Não, nem momento se fala dele ter feito conservatório, né, durante esse período, mas esse contato todo com a música já é uma escola por si só, né? Então a gente entende que ele tenha essa bagagem inicial muito bem embasada em relação à música. Depois disso, ele foi para Boa Vista com a família. Nesse período já era, ali ainda era o território federal do Rio Branco, ainda não era Roraima, era o atual Roraima. Então ele foi para lá no âmbito da exploração das minas de diamantes. Então lá ele foi para trabalhar como garimpeiro, né? A família pobre no Piauí foi para o norte, no meio do nada, imagina, hoje já é meio isolado, imagina naquela época, né? Então ele trabalhou no garimpo lá, foi a família toda. Em relação ao contato com a família nesse período nós não temos muitas informações, mas o que tem de informação é que ele foi funcionário empregado de Adolfo Brasil. Adolfo Brasil, em Boa Vista, tem nome de ponte, nome de um monte de coisa de rua da família do Brasil. E lá, esse nome, a família deles, foi uma família muito influente politicamente na região. Donos de fazenda, donos de garimpo e muitas terras lá. E a casa de Adolfo Brasil, a chamada Casa dos Brasil, costumava ter muita festa, muito sarau. Além de ser um político e fazendeiro, ele era músico amador, Adolfo Brasil. Então ele tocava com os instrumentos e aí fazia essas festas de saraus em casa e descobriu que disso era músico, tocava alguma coisa e convidou ele para participar. Então parte do tempo ele passava no garimpo, parte do tempo ele passava nessa sala de música experimentando, ensaiando e tocando nessas atividades artísticas que a Adolfo Brasil promovia. E aí nessas ocasiões muita improvisação, porque lembre-se que era muita música popular que se fazia ali. Então aqui ele já tem uma prática completamente diferente do que ele tinha quando ele estava folheando com os pais na banda de música, tocando piano, clarinete, flauta. Então ali era muito prático realmente a que ele tinha. Ainda surgia a possibilidade de ir a Boa Vista em algum momento, ir a Floriano, e a Casa dos Brasil, que hoje é um local de visitação em Boa Vista. E conhecer um pouco como é que funcionava, saber se tem alguma documentação em relação a ele na cidade de Boa Vista, desse período, né? Após os estudos, tem muita coisa sobre ele lá. Ok. Adolfo Brasil, sendo músico amador, soube que estava tendo uma seleção de estudantes para ir para o Conservatório de Música no Rio de Janeiro, naquele momento a capital do Brasil. A prova seria em Belém, e o próprio Adolfo incentivou disso a fazer essa prova, pagou todo o transporte, né, e tudo que deveria fazer. Existia uma vaga para toda a região norte, e disso passou nessa prova, foi escolhido para estudar no Rio de Janeiro. Só que tudo isso custa dinheiro, né? Então, sendo político e fazendeiro, muita influência, Adolfo Brasil ajudou disso a ir para o Rio de Janeiro, como sendo tutelado pelo Estado do território federal do Rio Branco. Então, foi tudo pago pelo governo, né, nesse período. E aí, lá no Rio de Janeiro, ele teve uma experiência. Rio de Janeiro, ele foi em. Deixa eu ver.
49, 50, 1949, 50, ele foi para o Rio de Janeiro. Nesse período, a gente tinha Vila Lobos no auge da carreira no Rio de Janeiro, muito influente politicamente. Nos anos 30 ele já tinha criado o ensino de canto orfeônico. Então, nesse período no Rio de Janeiro, Edson Costa teve contato com a nata de músicos brasileiros que existia. Né? Na pesquisa que a gente está fazendo, a gente relaciona todos os músicos que foram professores dele naquele período. Então, a gente tem compositores conhecidos dentro da história da música brasileira, maestros conhecidos dentro da história da música brasileira, pianistas, compositores, e o próprio Vila Lobos foi professor dele de composição nesse período. Então, ele foi muito bem atendido, teve uma formação muito sólida aí, além de todas as experiências que ele tinha tido antes. Então, lá ele formou-se em 53 no Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, na área de educação musical, no Conservatório Brasileiro de Música, já na área de performance, e também no INEP, que é o Instituto Nacional de Ensino, eu esqueci, mas era na área também de ensino, né? Então ele saiu com 3 titulações de lá. E aí eu posso pensar, né, futuramente, pesquisas posteriores em 3 fases da vida dele de formação, né? Essa fase inicial, que alguns de vocês em algum momento vão pesquisar como primeira fase. Segunda fase é dele lá em Boa Vista, né? Essa prática. E toda essa parte de formação no Rio de Janeiro, nesses institutos. Ano passado, estive no Rio de Janeiro, fui na Biblioteca Nacional de Música. Não tinha acesso a tudo, mas pesquisando o que dava, existem algumas fontes com o nome dele presente. Então, ainda há muita coisa a se pesquisar no âmbito de biografia dele, da parte mais histórica dele. Além da questão musical, que está só iniciando, né? Ok, alguma pergunta até aqui, para não virar só monólogo? Nada, não briguem. Lendo e relendo, pesquisando, escrevendo, é muito inspiradora a história dele. É bem interessante a gente ler, ajuda a entender que não é só agora que nós temos dificuldades, cada um tem as suas próprias dificuldades e a gente vai fazendo o nosso caminho, né? Daqui a um tempo vai sair uma publicação relacionada à educação, né, na Amazônia, e vão ter alguns capítulos relacionados a algumas personalidades, inclusive o próprio Edson Costa. Então, vale a pena depois ficar ligado quando sair a publicação e conhecer um pouco dessas personalidades que contribuíram, né, com o ensino de música aqui no Amazonas. Ok. Uma coisa que eu notei aqui, quando eu estava até conversando com a Idalina, viúva, é que nessa foto, a maioria são mulheres e tem 3 homens, sendo um deles negro. E isso não é comum daquela época. Se você pensa nas orquestras desse período, anos 50, anos 60, a maioria eram homens brancos, mas quase não tinha mulheres nesse período. Então, é bem interessante que ele está nesse contexto, né, de também mudanças e transformações sociais que a gente vai ver depois com a implantação, né, de instituições aqui no Amazonas, como ele pensa tudo isso. A formação dele no Rio de Janeiro também é um marco divisor no sentido do envolvimento dele com a educação. A partir desse momento, tudo que ele fez, tudo que ele tocou, tinha educação musical envolvida. A área da performance era
era necessário educação musical, sempre tinha algo relacionado. E já no Rio de Janeiro, ele deu aula nesse ainda como aluno, né, terminando os estudos dele, em 2 instituições lá, e logo depois ele retornou para Boa Vista, né, que era justamente onde quem tinha patrocinado os estudos dele no Rio de Janeiro. Nesse período, ele ainda dirigiu a Rádio Roraima, deu aula em 2 escolas, criou banda tipo fanfarra, né, em Boa Vista. E aí foi quando ele recebeu um convite para vir a Manaus para assumir o Coral João Gomes Júnior. Não sei se vocês já ouviram falar do Coral João Gomes Júnior, é um dos corais mais antigos, né, do Brasil, né? Um dos mais antigos, acho que o segundo mais antigo da cidade de Manaus, mais antigo, né, secular, ainda ativo, né? Existem publicações somente referentes ao Coral João Gomes Júnior e que foi criado pelo saudoso Nivaldo Santiago. Não sei se alguns tiveram contato com ele eu conheci, muito querido. Ele foi o fundador do Coral João Gomes Júnior, mas depois de uns anos ele precisou sair de Manaus para assumir a cadeira lá na Universidade do Pará. Então foi quando Cleomar Feitosa, que desde aquela época é membro fundadora e hoje continua à frente, né, do coro, convidou o maestro Gilson Costa para vir para Manaus assumir essa atividade à frente do coro e ao mesmo tempo como professor no IEA, no centro da cidade. Então esse foi a primeira vez dele na cidade de Manaus, né, atuando na área da música e, como eu falei, sempre envolvido na área de educação. Nesse período em Manaus, aí a gente tem farta documentação e eu queria até que vocês tivessem acesso. Lá nós no Instituto de São Costa a gente conseguiu organizar esse material, parte desse material, vocês poderiam ir passando. São jornais e várias entrevistas relacionadas ao maestro de São Costa. Cuidado, tem alguns que são grandes, mas fique à vontade para dar uma olhadinha. Tem algumas fotos e no próprio site do Instituto de São Costa tem mais informações. Mas aqui a gente vai ficar o resto do dia elencando, listando o que ele fez, né? Teve banda da Escola Técnica, que foi muito forte aqui na cidade de Manaus. Essa foto acima à esquerda é uma foto dessa banda, talvez o Jackson esteja por aí. Essa foto. Essa foto eu tô. Olha aí. Pula. A banda da Escola Técnica teve um papel muito importante na cidade de Manaus, né? Fazendo música, era algo novo. Mas imagina, a escola técnica com música, isso não era comum no Brasil, né? Então, esse modelo de banda depois foi exportado para outros estados. Além da banda, coros, orquestras foram criados nesse período. Mas queria concentrar um pouco mais na criação do Conservatório de Música Joaquim Franco, que logo da chegada dele aqui, ainda regendo por João Gomes Júnior e lá no IEA, se tinha essa ideia, essa vontade de se criar uma instituição de formação. Porque até então não tinha isso na cidade de Manaus. Teve, né, antes lá do século XIX, mas não tinha algo nesses moldes, né? Então foi quando tanto de São Costa como a Cleomar Feitosa foi conversar com quem era na direção naquele momento, no governo. Isso aí já é de 56. Estou sem as datas aqui porque eu não consegui abrir minha internet. E claro que, só um parêntese, tudo que eu disser que ele fez, entendo que ele não fez sozinho, tá? Sempre existem um exército de pessoas também trabalhando.
não existia só ele fazendo música aqui. Existia a Gabina, o Mustafa, vários professores de piano, de outros instrumentos, professores de canto, que cada um estava fazendo sua atividade, mas que naquele momento ajudaram a desenvolver ações no sentido do ensino da música na região. Então, nesse período, foi conversado para a criação do Conservatório de Música Joaquim Franco. Inclusive, existe uma publicação a respeito da professora da UEA, Islândia Lyon, uma publicação muito interessante que fala de toda a criação de maneira detalhada do Conservatório de Música Joaquim Franco, desde os professores, programas de recital dos alunos, o que mais? Tem até todo o projeto pedagógico em períodos diferentes, né? Como foi elaborado e tudo que eles enfrentaram naquele período. E o Dilson Costa teve um papel importantíssimo na criação, porque ele estava à frente, foi o primeiro diretor, e ele, como empreendedor cultural também, que ele foi responsável de reunir várias forças na área da música, né, vários professores, para desenvolver esse trabalho. Inicialmente, já se tinha em Manaus algumas atividades pontuais acontecendo em escolas relacionadas ao canto orfeônico. Então, quando foi criado o Conservatório Joaquim Franco, a base inicial foi os modelos no Rio de Janeiro, que era vinculado ao Conservatório de Canto Orfeônico ainda lá nos anos 30. Né? Então, tinha muita atividade na área de canto, mas também tinha atividade na área de formação mesmo sólida em música. Lembra que ainda era um conservatório a nível técnico, né, no ensino superior. Mas ali a gente tem a publicação da Irlanda, por exemplo, a gente tem ali citando disciplinas como contraponto, harmonia, história da música, análise, disciplinas que hoje a gente vê somente no ensino superior. Os conservatórios estão deixando de existir. E essas disciplinas hoje só são lecionadas no ensino superior. Então era muito sólida a estrutura ali, o ensino desenvolvido ali. 2, 3 anos depois, já em 68 e 69, vai me ajudando o Jackson com a data, porque está tudo apagado aqui. Mas surgiu a ideia de trazer o Conservatório de Joaquim Franco, 68, né? Até então, Conservatório Amazonense de Música Joaquim Franco, para a esfera da Universidade Federal, na época UAR. A ideia inicial, e existe depoimento do próprio disso, que ele tinha preocupações do conservatório mudando o governo, problemas que a gente tem até hoje, de simplesmente deixar de existir. Então, ele lutou com os outros professores para realmente colocar o conservatório, desde sair do Estado e vir para a esfera da Universidade Federal, de maneira que ele se perpetuasse esse trabalho. Então, foi assim que veio para o UAR, né? Só que nesse período de 68, as aulas só foram iniciar em 71. Por quê? Tem todo um trâmite burocrático que demanda tempo hoje com internet, computador, e imagina naquela época tudo papel, né? Ele assumiu em 70, 71 como diretor. Antes do início das aulas, ele já tinha criado um coral da universidade, que é o embrião do que a gente conhece depois como universitário, coral universitário. Nesse período também, ele já cria uma orquestra, inicialmente, ali dentro do conservatório, logo poucos anos, 1, 2 anos depois da vida, né, da esfera da
da UAR. O problema é que depois disso, o problema ainda depois dessa, lembra que é curso técnico, os alunos estavam se formando nesse curso técnico e não tinham mais o que fazer depois disso. Então eles viram a necessidade de se criar um curso superior. Né? E assim criaram um curso superior, que é o nosso hoje da FAP. Só que surgiu uma grande dificuldade, que é a contratação de professores. E essa contratação de professores já veio se arrastando desde a ida do conservatório para a vinda do conservatório para o ar, hoje então, né? Por quê? A pós-graduação em música, pós-graduação, mestrado e doutorado no Brasil é muito recente. A gente pensa de 15, 20 anos para cá. Né? Se nós formos pensar nos anos 70, mal tinha gente formada em graduação, né? Ainda mais em mestrado e doutorado. Então, teve muita dificuldade, demandou um pouco de tempo para as coisas começarem a se ajustar. Nesse período também foi criado um departamento de música. Nessa época, o departamento de música, o professor maestro Nivaldo Santiago assumiu, e ao mesmo tempo o maestro de São Costa, o diretor do Conservatório de Música de Africana, que ele também já estava na esfera da universidade. Então, tinha essas duas esferas, e que o conservatório era vinculado e estava abaixo do departamento. Só que em algum momento o departamento deixa de existir. Esse departamento de música ainda não era o que nós tivemos até alguns anos atrás, ele deixa de existir. Durante todo esse período de transformações, né, da atividade, sempre foi conversado muito essa questão pedagógica. Sempre existem muitos relatos desse período lá no livro sobre o conservatório, os professores discutindo essas questões de melhoria das possibilidades, o que fazer, o que não fazer, e que outras direções. E pelo menos eu percebo pelos depoimentos que era algo bem equilibrado no sentido de tentar realmente ajustar. Era feito de um jeito, não deu certo, vamos tentar de outro, e assim organizava as coisas. Então, parece que tinha um bom relacionamento entre os professores no sentido de propor ideias e desenvolver essas ideias com os alunos. Alguns professores em depoimentos também dizem que naquele período se seguiu um programa pedagógico, mas também trazia as experiências pedagógicas de cada um. Muitos deles que passaram também pelo conservatório de canto orfeônico, que não existia só no Rio. Então, cada um contribuía nisso, isso é muito bem documentado. Em 70, e as datas de... Eu estava até conversando com o Jackson antes, e nesse período, várias orquestras e coros foram iniciados e terminados. 2, 3, 4 concertos no ano, a gente tem fotos de orquestra jovem, orquestra do conservatório, grupo de câmara, então a música era muito vibrante, tinha muita atividade acontecendo, mas sempre apoio um pouco difícil, né, para se manter certas atividades. Ok, agora eu posso dar algumas datas mais precisas. O conservatório foi criado mesmo em 1965, né? Depois ele terminou as atividades em 68 para ser incorporado na universidade. O coral da universidade foi criado ainda em 70, antes do início das aulas do conservatório, mas com o conservatório já dentro, né, no âmbito da universidade. E aí, em 72, o coral da universidade passa a ser chamado de coral universitário, que é o
Orquestra Sinfônica do Teatro Amazonas, em 71. Hoje ainda existe a rubrica do Estado como se tivesse a Orquestra Sinfônica do Teatro Amazonas. Por isso que a orquestra que existe hoje, criada em 97, 98, se chama Filarmônica, porque não poderia ser chamada Sinfônica, porque no papel já existe Sinfônica. Então foi criado aí em 71 pelo maestro Dilson Costa. Nesse período ele já estava aos poucos deixando as atividades, né, e se aposentando das atividades da universidade. E aí ele passa a realmente direcionar o foco ao Teatro Amazonas, que ele assume como diretor, maestro coral do Teatro Amazonas, que ele guia nesse período também, junto com a orquestra. O Conservatório de Música Joaquim Franco, aos poucos foi incorporando outras atividades além da música. Atividades de dança, atividades de artes visuais, de teatro. E achou-se por bem, mais à frente, mudar esse nome de Joaquim Franco e transformar em Setor das Artes. Nesse mesmo período foi criado o Ensino Superior de Educação Artística. Então, ao mesmo tempo, a gente tinha o Setor das Artes e o Ensino Superior de Educação Artística. E após isso, em 92, 93, é criado o Centro de Artes. Então, o Centro de Artes que nós temos hoje, o CAUA, foi antes Setor de Artes, foi antes Conservatório de Música Joaquim Franco, criado pelo Dilson Costa. Eu tive a oportunidade e o privilégio de estudar no CAUA, assim que ele se transformou em CAUA, lá em 93. Mesmo criança, eu lembro que a estrutura ainda seguia muito os moldes dos conservatórios que se tinha antes, o modelo do Rio de Janeiro. Então, apesar da época, eu lembro que eram poucos professores, o ensino era muito focado e ainda, como eu falei, baseado nos conservatórios. Então, nesse período, com 7, 8 anos de idade, estudei contraponto, harmonia, análise musical, composição, porque tinha uns grupos de flauta doce e de corais, que chegou uma época que o professor Elson, meu professor na época, disse que não ia mais fazer os arranjos e que a gente tinha que fazer os arranjos. Então foi aprendendo a fazer os arranjos na marra e a mão, né? Porque o encore ainda estava no início, né? Em 93, 94. Então era a mão ainda, né? Então a base musical de quem passou por ali, ou quem passou pelo próprio Conservatório de Joaquim Franco, é muito sólida, né? E até é interessante olharmos para trás o que nós tivemos e talvez nos inspire, né, novas gerações, a procurar o desenvolvimento, né, ou o retorno, né, da atividade como acontecia antes do que hoje temos como CAUA. Como eu comentei há pouco, a gente poderia passar o dia todo elencando o que o maestro Dilson Costa fez na sua carreira como educador, como músico, como empreendedor cultural. Mas não temos tempo. O que me chama muita atenção é que se passa, né? Muitos músicos passam, contribuem, mas poucos são lembrados, eu acho que algumas vezes não é tão justo, mas poucos são lembrados com tanto carinho que eu posso perceber com pessoas que estiveram junto do maestro Dilson Costa. Se você parar para pensar, já fazem mais de 20 anos do falecimento dele, e ano passado eu tive a oportunidade de acompanhar alguns ensaios e o concerto em homenagem aos 100 anos. Né? E quem estava cantando eram justamente ex-alunos dele, ex-coristas, que na época eram adolescentes, jovens, hoje já estão de certa idade, que cantavam, eu ia para os ensaios, era uma festa de ensaios, era no próprio Instituto de Dilson Costa, era uma festa nos ensaios. Durante os ensaios, eu lembrava, mas o maestro fazia assim, era assim que ele queria, era algo bem mais
mais informal. A ideia ali não era sair algo principalmente de alto nível, e sim o que me chamou a atenção, e sim o que o maestro Edson Costa construiu em relação a questões de relacionamento humanos, né? Mesmo que muitos ali não se tornaram músicos, ainda existe aquela lembrança, faz parte da formação deles como cidadãos. Fora aqueles que hoje fazem parte, né, tem alunos dele que hoje fazem parte do Coro do Amazonas, da Orquestra Amazonas Filarmônica, o próprio Jackson, como eu comentei aqui na universidade, e outros atores na área da cultura no Amazonas, que continuam contribuindo e são frutos do trabalho do maestro Edson Costa. Então é muito interessante olharmos, né, para nós mesmos e pensar como é que a gente quer contribuir, dar continuidade a isso e mesmo assim construir a nossa própria história, contribuindo com a formação de outros, fazendo música, fazendo boa música, como a gente tem o exemplo do maestro Edson Costa. Já está dando o meu horário e aí eu queria abrir para perguntas. Eu sou privilegiado porque tem alguém que viveu com ele, pode me ajudar a responder algumas coisas que eu não vou poder. Mas eu queria ouvir de vocês comentários, impressões, ou mesmo perguntas se você tem. A gente vem para a universidade e chega, está tudo pronto e algumas vezes a gente não sabe o que aconteceu antes, né? Muita gente já labutou, já trabalhou para estarmos aqui hoje. Até hoje como FAARTES, teve muita luta, né? para chegar até aqui. Então, queria ouvir um pouco de vocês, se tem uma pergunta, um comentário sobre o como é que funcionava a questão de preparação vocal, assim, de técnica vocal de professores? Eu sei que tinha pianista Ivete Guerra, que trabalhava técnica vocal. Como é que funcionava? Como é que funcionava a questão de técnica vocal coral do Edson Costa? Como é que ele mesmo preparava vocalmente, coral? Ok, boa pergunta. Na época, um pouquinho para trás, falando em relação a todos os instrumentos, na época se ensinava o que podia ensinar no sentido de ter professor. Se eu tenho professor de piano, tem como ter aula de piano. Se tem professor de canto, tem como ter aula de canto. A gente, na época, ainda não tínhamos o luxo de escolher no mundo alguém para vir para cá. Em determinado momento, houve alguns músicos do Nordeste vindo para cá, de cordas e surdos. Mas canto, eu confesso que nessa época, salvo engano, não tinha ainda um professor de canto. O que acontecia, e isso não é somente aqui em Manaus, o que acontecia muito no Brasil nessa época eram os professores de canto orfeônico, né, formados lá no Conservatório de Canto Orfeônico, eles já tinham essa base de ensino do canto. Porque a ideia era ter canto em todas as escolas. Então, eles depois do conservatório, iam assumir alguma escola do país. E eles eram a pessoa responsável para trabalhar o canto. Então, a base deles é o que era trabalhado no conservatório. Eles traziam com o maestro que precisava saber alguma coisa na área de canto e ele era o responsável. Hoje é um luxo nós temos hoje maestro, cantor, maestro, preparador vocal, pianista, né? Na época o maestro era de fazer tudo. Eu mesmo trabalhei muito assim, muito tempo depois que eu tive o luxo de ter um pianista. Né? Então, normalmente se trabalhava assim. E aí, como era a atividade de canto, a base? Toda a base de canto no Brasil é a base operística italiana, que aí vem lá no início do século XVIII e XIX, né? Transição XVIII e XIX, a vida da família real, e toda a parte do
Instituto Nacional de Ópera no século XIX. Então, essa é a nossa base, né, no Brasil, que chega ali no século XX. É só lembrar que esses professores iam para as escolas formais, trabalhar o canto orfeônico na escola formal, formar um coral onde tinha uma escola, não era uma escola de música. Sim, isso. Fiz lá, isso não era a escola de música que eles iam, era o ensino básico mesmo. Tanto é que ele veio para Manaus, não só para o coral de junho, mas também para dar aula no IEA. E, salvo engano, ele foi um dos diretores do IEA, em determinado momento, tem a foto dele.